Ok. Bom dia, iniciando a... Bom dia, André. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo que bom, então. Então, vamos começar com os processos que saíram por vista de mesa de ontem, né, com a presença do André aí. Então, vamos voltando na ordem. Item 9 da pauta era o processo do Rodrigo, que é a questão toda. Pinheiro, já que você pediu para olhar mais um pouco, você pode falar o que era a questão mesmo, por favor? O item 9 é aquele processo que envolve a guarda. Ah, sim, a guarda. É uma petição inicial do contribuinte e da esposa, ingressando com uma ação de guarda e sustento. Daí cita o artigo 861, que é a justificação lá do Código de Processo Civil, e cita o artigo 33 do ECA. E aqui eles dizem que são os avós do menor tal, estão em possibilidade de manter o mesmo dado, a situação financeira, blá blá blá, os pais de Gabriel assinaram declaração de consentimento, e daí eles pedem a guarda. Esse artigo 33 do ECA, ele se refere à questão da guarda mesmo, e no parágrafo 3º, ele estabelece que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. E, mais à frente, isso daqui, essa petição tem um carimbo do cartório e folha 2, tá? Ela vai até a folha 3. Daí, prosseguindo, tem uma procuração que está na folha 4, tem a certidão de casamento, e daí vem aqui folha 15 do protocolo da DRF, é o que parece, e folha 12, sem carimbo da Justiça, que tem um termo de assentada. Nesse termo de assentada, se fala da segunda vara de família da capital de Maceió, se colhe 2 testemunhos e, ao final, tem uma manifestação do Ministério Público que concorda com o pedido dos requerentes, julgo a sentença para que produza seus efeitos, apresente justificação. 866 CPC. Abstenho-me da apreciação do mérito da prova. Intime-se, decorrido 48 horas, entregue-se aos autos aos requerentes, independentemente de translado. Tá? Então, não se sabe muito ao certo se o juiz teria... Talvez ele tenha entrado também no artigo 33 do ECA. Um pouco. Depois, na seguinte, tem a folha 13, também sem carimbo, só com rubrica. E vem custas, versos, enfim. Daí a decisão, o termo. Cadê o termo? Que página era? Acho que está antes, tem que voltar. Deixa eu ver. Não sei se o relator tem fácil a página do termo. Termo de guarda. Está na folha 5 do e-processo. Aqui ele fala firmar compromisso de guardião da criança. Né? E isso daqui é datado de 18 de junho de 2008. Sendo por este informado que vinha nos termos da lei e da decisão prolatada as folhas 12 e 13, aparentemente seriam aquelas folhas 12 e 13 que eu me referi há pouco, firmar compromisso de guardião da criança do Gabriel. Tá? Isso daqui é em 2018. O ECA tem o artigo 32. Aqui nesse artigo 32 ele está tratando da guarda ou tutela. Ao assumir a guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termo
nos autos. Aí essa questão, ao que parece aqui pela documentação, houve aquela primeira aquela primeira decisão lá em relação àquela decisão das folhas 12 e 13 e depois fizeram esse termo de guarda e responsabilidade. Neste meio nada teria ocorrido. Eu verifiquei um livro, por exemplo, Curso de Direito da Criança e do Adolescente, que é de 2019, a coordenação de Kátia Regina Ferreira Lobo de Andrade. Quando ele trata lá no capítulo da guarda, ele cita um artigo que está publicado na revista do Ministério Público. E aqui eu achei interessante. Eu vou ler aqui rapidamente. Enfim, vou ler aqui ao final. Tanto é assim, no artigo 32, estabeleceu o legislador o momento em que o guardião torna-se responsável, obrigando-se à prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, vale dizer, quando assume por termo nos autos sua função. Antes disso, não poderá ser considerado como responsável. E antes ele fala aqui, ora, se a guarda somente será concedida fora dos casos de tutela e adoção, para suprir falta eventual dos pais ou responsável, a conclusão que se extrai é a de que quem detém a posse fática do menor, guardião não é. Não sendo guardião, porque não tem a guarda legal, ou como prefere o professor Calil, a guarda jurídica, também não será responsável pela criança ou adolescente e nem tampouco exercerá por eles qualquer ato da vida civil. Eu estou entendendo que ele só poderia ser considerado dependente a partir deste termo de guarda, ou seja, 2008, e aqui o ano calendário é anterior. Eu não tenho o arquivo aberto, mas eu teria que abrir para ver qual que é o ano calendário certinho. Mas pelo que eu verifiquei, a situação seria essa. Cadê? Acho que interessante o relator, o que ele considera dessa leitura. Me ouvem? Sim. Eu considero, na verdade, que a guarda, a feita de dependência é a partir da guarda. O que eu considero é que essa decisão do juiz, lá no final do termo de assentada, que tem o testemunho das... Quer dizer, requer, o pedido é requerendo a guarda. E as testemunhas falam que o casal tem a guarda. E o juiz defere o pedido, e no final do termo de assentada deferido pelo juiz, eu entendo que isso aí é concessão da guarda. Apesar de não ter o termo de guarda. A lei, ela fala em deter a guarda. Deter a guarda, não tem um termo de guarda. Em que momento ele detém a guarda? Não é quando ele assume o compromisso? Juridicamente não é esse o momento, Marco? Se ele fez um pedido e o juiz deferiu... Seria feito... Não entendo, então... Não é retroativo. O termo é uma formalidade ali. Entendo que senão todo esse rito aqui de ocorrer o termo de assentada, ele tem sentido. Bem, eu acho que já deu para... A leitura do termo, a leitura da dedução, conforme o termo de guarda, é uma leitura muito literal, a meu ver, né? Que a guarda só estaria comprovada ou dita com a emissão do termo judicial de guarda. Eu acho uma leitura muito literal. Eu acrescento ainda que o termo de guarda faz referência à decisão, ou seja, decisão é do termo de assentado. Então, é mais ou menos o entendimento. Né? Talvez tivesse o efeito só declaratório, né? Do que já está lá na decisão do juiz. André está congelado. Eu queria fazer uma ponderação. André está congelado. André, você está congelado. Isso.
Pode falar, Cléris. O A ideia? A Andréa já retornou? Ela está aí, ela só ligou. Ela está ligando e desligando o microfone, Vamos aguardar um pouquinho. Dá certo? Deu certo? Ela está ouvindo. Eu não estou te vendo. Eu não esqueçam todo mundo de colocar a qualidade embaixo de... Não, só ela parece ouvindo, mas... Deixa ela retornar. Pronto, deu certo? Não? Não estamos te vendo. Tem que entrar e sair de novo, André. Ok. Eu vou sair. Tá. Pronto? Pronto, ok, beleza. Pode falar, Cléris. Pois bem, então, essa justificação, que a ação que foi impetrada, ela é uma ação de guarda. A ação que foi impetrada é uma ação de guarda. A justificação seria uma etapa de prova. Usualmente, a justificação ela é utilizada quando se requer uma tutela de urgência, uma liminar, algum ato urgente, se faz essa justificação e, com isso, o juiz, dentro dos fatos apurados ali pelas testemunhas, ele já decide provisoriamente e depois vem a decisão definitiva. Me causa, assim, muita dúvida. Eu não sei se para vocês não é irrelevante, mas por que uma decisão de 2000, que segundo o recurso voluntário é muito claro, ressalta o fato de que o recorrente é magistrado, é um operador do direito, conhecimento das leis, e diz que o magistrado de carreira, que é o recorrente, sabe perfeitamente que o ato sentencial tem eficácia por si. Então, a discussão toda, para mim, ela pode envolver também o que o doutor Pinheiro disse, de necessitar do termo ou não, mas ele envolve também se esse ato, essa sentença que foi homologada, da justificação. É da justificação, não é da ação de guarda. Ela opera efeitos naquele momento. E se opera efeitos, por que 8 anos depois, ou quase 8 anos depois, o guardião vai à vara lá da infância e adolescência para assinar um termo de responsabilidade 8 anos depois? Isso não causa alguma dúvida, alguma inquietação em vocês, em saber como funciona? O que é isso? Aparentemente, eu teria a ideia que os avós tinham a guarda de fato, isso parece muito claro, foram regularizar essa guarda e poderiam obter uma guarda provisória no primeiro momento, e depois a definitiva, mas não sei bem o que aconteceu aqui, mas me chama a atenção isso, porque 8 anos depois, quase 8 anos depois, em 2008, se comparece ao juízo para assinar um termo de responsabilidade. Porque aconteceu isso? Porque a fiscalização solicitou e aí o guardião foi à vara lá da infância? Eu realmente,
alguma coisa aqui precisaria de um esclarecimento maior, no meu ponto de vista, para me decidir com mais segurança. Então, qual a sugestão? Eu gostaria de entender o que consta nesse processo. A sequência, se teve decisão ou não. Agora, que, na verdade, a gente está presumindo aqui, né? Não sei se o doutor Rodrigo, parece que o doutor Rodrigo, ele comulga do entendimento aqui do recurso, da peça recursal, no sentido de que a decisão de justificação, a decisão na audiência lá de justificação, ela é por si só suficiente para a guarda. Então já teria a guarda. Mas 8 anos depois, se faz um termo de responsabilidade, alguma coisa me parece que falta um elemento de conexão, alguma etapa nessa situação. Mas, realmente, não, eu precisaria, sim, o doutor Pinheiro, ele estudou ontem à noite, né, procurou uma leitura sobre um tema bem específico, né? Mas eu tenho certeza que o doutor Pinheiro ainda, ele se sente, gostaria de talvez até de pesquisar mais, né, para entender como funciona realmente essa situação aqui da guarda. Eu não sei se dos conselheiros que já militaram na área de advocacia poderiam ter algum esclarecimento adicional, né? Porque é específico do direito de família. No meu sentir, Cleberson, eu sinto falta de uma decisão. Porque a homologação da justificação judicial é só para homologar que as testemunhas foram ouvidas. Não quer dizer que o juiz assim decidiu. Por que não foi juntado aos autos, nem que seja a tutela antecipada, uma decisão judicial deferindo a guarda? Isso eu senti falta disso. E tem que existir. Pois é, doutora Miriam, isso para mim seria o normal, mas aí o recurso voluntário, ele traz isso, ele traz na página 116, folha 116, tem esse parágrafo dizendo que o recorrente sabe perfeitamente que o ato sentencial, que ato sentencial? Aquele da justificação. Porque poderíamos aqui estar discutindo o ato sentencial da guarda provisória ou da guarda definitiva. E aí entraríamos na discussão do doutor Pinheiro, mas precisaria o termo. O termo seria um passo seguinte que aperfeiçoaria tudo isso. O ato para produzir os efeitos. Né? É termo de guarda, e a lei é clara, tem que ter isso. Embora aqui nós temos uma peculiaridade, é por isso que envolve questões específicas do direito família, direito adolescente, que já existe uma guarda de fato. Então, o guardião, ele já tinha uma guarda de fato, ele já exercia todas as, já tinha as responsabilidades, etc, né? Diferente de alguém assumir aquela guarda, naquele momento, né? Então, também tem esse detalhe sobre como a justiça trataria isso. Na minha visão... Desculpa, pode continuar. Então, só completar, Matheus, então eu fico nessa... eu não me sinto à vontade, assim, nem decidir num nem no outro sentido, porque eu tenho essa dúvida. Essas dúvidas. Um pouco, realmente porque é um tema muito específico, que embora envolva o direito, que nós temos uma noção geral, mas nós não temos uma noção aqui processual e uma visão dos autos para poder tomar uma decisão aqui. Ao menos, essa é a minha situação, né? Pode ser que, para os senhores, a situação esteja bem clara, né? Que a sentença,
a homologação da sentença, da justificação, já seria suficiente para a regularização da guarda, ou seja, uma guarda de direito. Uma guarda de direito. Pois não, doutor Matheus? Pelo que eu vejo da jurisprudência aqui, mas também é uma visão mais genérica, superficial, o termo de guarda ele tem fins para questões previdenciárias, né? Uhum. E também no âmbito de seguro, né? Quando a família firma um seguro e aí coloca menor com termo de guarda, essas questões formais. Para previdência nem adianta termo de guarda, eu preciso de tutela. Então, Para considerar ele menor dependente. É o que eu vejo aqui, uma pesquisa rápida na jurisprudência. Não Mas seria... existem decisões aqui que não é necessário o termo de guarda quando a guarda é concedida a um dos genitores. Então, esses pedidos são indeferidos, mas é diferente da situação aqui dos autos, que não é um genitor, né? Que tal se a gente convertesse o julgamento em diligência para ser juntado às peças processuais de interesse? Não, assim, primeiro, assim, a legislação fala em deter guarda, não fala termo de guarda. A minha dúvida em relação, eu também me deparei com essa dúvida. A minha questão em, de repente, baixar um auto de diligência seria, eu fiquei na dúvida também do a quem eu intimaria, porque, na verdade, aqui, se a dúvida é se esse termo de guarda é uma questão constitutiva da guarda ou é declaratória, eu deveria se perguntar do juiz, porque se for intimar um contribuinte, ele vai falar que ele vai chegar na mesma conclusão do recurso voluntário. Então, assim, ficaria um negócio... Mas eu também não me oponho, se for o caso, agora eu só não saberia os termos dessa diligência, porque intimar um contribuinte, não sei qual seria o efeito. E aí, se a resposta vier igual, por mais por conta da celeridade. Agora, eu também não me oponho, não. Quem chama o Rodrigo? Eu, no caso, assim, a diligência não seria para resolver dúvidas de direito, né? Isso aí nós temos. Exatamente. O princípio seria... teríamos cópia dos autos. Isso, seria alguma coisa de fato, né? Eu, por exemplo, eu gostaria de ver a cópia integral dos autos. O meu problema quanto a isso é se só tiver isso nos autos. A gente vai chegar no... Isso, aí seria uma questão de interpretação, né? Aí sim, agora aí, com base em termos fatos, eu não... Aí, se não tiver nada, teria que, então, buscar na jurisprudência, na doutrina, na prática, que o procedimento seria esse. Já teria a guarda, né? Agora, volto a ficar em dúvida, porque 8 anos depois, vem e faz um termo de responsabilidade. Para que serve? Qual a finalidade desse ato? Se me permitem, a lei 9.250, ela fala que o contribuinte detém a guarda judicial. Então, ele tem que deter a guarda judicial. O artigo 32 fala, ao assumir a guarda, o responsável presta compromisso. Então, ele só detém a guarda a partir do momento que há a prestação do compromisso. E essa prestação do compromisso é documentada pelo termo de guarda. Então, juridicamente, eu não vislumbro antes a guarda de fato. A partir do momento de que ele presta o compromisso, a guarda se transforma em direito, ainda que exista uma decisão judicial autorizando que seja prestado esse compromisso. E, ao que parece, a decisão, ao final, ela diz que não se analisa o mérito daquelas testemunhas. E entra na linha de justificação. Embora a petição cite o artigo 33,
pela decisão ali da audiência, eu não sei se foi tão longe, eu tenho dificuldade em vislumbrar isso. Pessoal, meia hora já de discussão desse processo, que eu achei que ia ser 5 minutos. Miriam, que no relator não sou nada, eu estou achando que seria interessante a diligência. Então, vamos levantar essa não me opõe também, não. Só, eu acho que pedir a cópia dos autos. Sim, pelo menos as decisões dos judiciais. Tem que ter uma decisão, uma homologação, alguma coisa. Uma sentença tem, né? Porque o termo de guarda ele faz referência ao termo de assentada como sentença. Agora, aí como o doutor Pinheiro falou, se a sentença, na verdade, está autorizando ele a, quando quiser, assumir o compromisso da guarda. Agora, não pode diligência, não. Converter o... E outra, pode haver um segundo processo. Ao se pedir cópia integral da justificativa, será que não há um segundo processo? Não, o termo de guarda, os autos ali que ele faz referência, é a mesma que esse processo aí da assentada. Então é pedir cópia mesmo, para a gente analisar. A minha só uma questão que eu fiquei na dúvida quer dizer, não pedir pela diligência foi fazer perguntas meramente direito. Eu acho que seria o caso, mas pedir uma coisa interessante também. A fiscalização diligenciar-se eventualmente junto ao Ministério Público, que é fiscal da lei, atua no interesse dos menores para verificar se existe algum outro processo, qualquer coisa nesse sentido, e tentar acertar. A cópia do processo ela é suficiente. Porque se o Ministério Público se manifestou, ele não se manifestou nos autos. Então vai ter outra manifestação dele lá. Todo processo envolvendo o menor é assim. Não, então, exatamente por ter conhecimento desses processos, ele poderia se manifestar, fazer uma diligência, direcionar a diligência, que a fiscalização vá junto ao Ministério Público para se inteirar da situação. Se existiu outro processo, alguma outra coisa, nesse sentido. Não é ideia. Eu acho um exagero. Eu acho que a cópia do processo está adequada. É a minha opinião. Mas aí, Rodrigo, se sentir essa necessidade, também ele acrescenta na diligência. Vamos ver, então, essa preliminar de diligência. Cléberson. Eu acompanho, concordo. Com a diligência. Tá, Matheus. Só que a ação é uma ação de guarda e sustento, né? Sim. Essa justificação seria uma etapa, né? Ao menos assim que eu entendi. Só que é preciso, então, confirmar como funciona, né? Uhum. Matheus. Acompanho. Com a diligência. Isso. Tá, Pinheiro. Eu entendo que já há elementos suficientes para julgar. Eu não concordo com a diligência. Raide. Diligência. Andréia. Diligência. André. Acompanho a diligência. Eu também. Rodrigo também se converteu à diligência? Não se opôs, né? Sim? Sim. Rodrigo? Ok. Então, resolve os meus colegiados por maioria de votos. Converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator, aí você pode o processo, tá, Rodrigo? Vencido, conselheiro. Perdão? Eu ponho... Pedir a cópia do processo, não é por isso que a gente resolveu? Eu acho que seria só o possível aí. A gente não pode... isso aí também eu não sei, mas acho que é segredo de justiça, né? Não, só pensando aqui. Pelo menos as decisões, né? As sentenças, por mais que seja segredo de justiça, talvez, eu não tenho certeza, divórcio eu sei que mas os casos de família normalmente são, né? Mas a decisão ele tem que juntar, porque é interesse dele para poder a gente tirar do imposto de renda, né? Vencido o conselheiro Pinheiro, que... Como é que a gente coloca aqui? Entendeu por julgar o mérito. Que votou por julgar o mérito. Ok. Então, essa diligência é para o contribuinte trazer cópia integral, se eu entendi bem? Ou é isso que nós entendemos. Eu entendi, eu sou até divergente disso. Acho que é isso. Eu votei para o contribuinte juntar a cópia integral do processo. Ele já juntou uma parte. Junta tudo.
Aí pode ser dizer, ele vai dizer, o que eu já juntei é todo o processo, que seja, mas para a gente ter ideia do como tramitou isso. Ok, 9 concluído. O próximo é o item 14. Item 14 era o processo do Armando. Ah, tá aqui. O Armando é aquele que tinha os dependentes, não é isso, Andréia? A Jaqueline, Caterine, o Igor. Um resumo rápido, de um tanto de despesa, vários de fisioterapia, até questionei que era vários de fisioterapia de 5 mil cada um. E a dedução das despesas médicas, né? Uhum. E a Andréia estava dando provimento total, não é isso? Nesse caso, eu dei provimento total, exato. Doutor Pederson. Só abrir aqui o momento. Qual o número do item? 14. 14. O 14. A senhora vai manter do mesmo jeito aqui, então, doutora Andréia? Vou manter. Eu vou dar provimento total. Não, então a senhora alterou. Exato. Dando provimento total porque tem aqueles dependentes, né? Que não foram excluídos. Tá, então seria provimento total. Uhum. Tá. Então, nesse aqui do 14, o fundamento, a questão aqui central é que o recorrente informou um dependente que foi glosado. A Maria Clara. Isso, né? Que é uma criança, né? E ela informou, inclusive, dedução de instrução. Tá? Então, o fundamento da DRJ foi que o fundamento da glosa das despesas médicas foi que não havia identificação do paciente, do beneficiário do tratamento. Aí a DRJ disse, como não tem um beneficiário do tratamento, não tem o paciente, e foram glosados, foi glosado um dependente, que inclusive foi utilizado para dedução, eu necessito, para ter convicção, de saber quem são os beneficiários do tratamento de saúde. Tá? Esse raciocínio parece lógico, tá? Porque aqui eu faço uma observação para a doutora Andréia. Quem paga não é necessariamente o paciente. Isso todos nós sabemos. Tá? Quem paga não é necessariamente o paciente. Até porque uma criança, normalmente, é o responsável por ela que paga, mas o tratamento de saúde é para a criança. E aparece, em recibos mais detalhados, aparece quem pagou e quem é o paciente. Em outros, principalmente esses recibos com mais informalidade, não aparece nada. Então, tem que esse posicionamento da DRJ, ele tem a sua lógica. E aquela solução de consulta, ela trata exatamente disso. Pode-se presumir que quando não tem um paciente especificamente dito, em destaque, pode-se presumir que quem pagou é o paciente. Ótimo. Mas se houver algum indício da possibilidade disso não ser realidade, ser verdade, deveria-se, então, solicitar do declarante a prova de quem foi o beneficiário do tratamento. Eu votaria
nessa linha de raciocínio, de que, como tem um dependente que foi, inclusive, utilizado esse dependente para dedução de instrução, poderia esse dependente também ser um dos beneficiários do tratamento de saúde de algum dos recibos. Poderia. Então, precisaria um esclarecimento. Particularmente aqui, eu vou aderir à tese do Dr. Raid ontem. O Dr. Raid disse que era uma criança de 2 anos, não é isso, Dr. Raid? Uhum. Então, essa criança de 2 anos, poderíamos dizer que determinados tratamentos não seriam aplicáveis a ela. Então, não haveria uma dúvida razoável. Então, eu estaria analisando, vou analisar aqui, a minha decisão é pelo tratamento, é pelo tipo de tratamento. Tá? Especificamente aqui, eu preciso só, acabei não anotando, só para questionar aqui que os dois não são exatamente iguais. Esse, o 14, eu queria questionar primeiro o seguinte, nas folhas 57, na folha 57, doutora Andréa, tem um recibo da psicóloga Cristine Abram, de R$ 1.800. A senhora está deferindo essa despesa do estabelecimento. Certo. Só confirma? Qual é a folha? 57? 57, R$ 1.800. Isso tem nome da Caterine? Caterine, isso. Seria Caterine. Lima. Que é o de 800, é isso? Folha 57? 1.800. Não, segundo. Abaixa um pouquinho. Tá certo. 1.800. Tá. Só está deferindo. Sim. Mas observe, doutor Andréa, a data. 2004. A data é 2005 do recibo. Não interessa quando foi o serviço. Não interessa quando você refere. Não é regime de competência, é regime de caixa. E esse recibo, ele está dizendo que a quitação se deu em 2005. Então, eu não concordo em aceitar esse recibo para o ano de 2004. Está bem? Outro ponto aqui, nesse caso, aí eu vou pedir uma opinião até do doutor Raid. Nesse caso aqui, nós temos a fisioterapia, nós temos tratamento ortodôntico, atendimento psicoterápico, nós temos fisioterapia. E são serviços que uma criança de 2 anos não seria o paciente, acredito, não? Tratamento dentário. Tratamento dentário. Tratamento dentário não tem problema, né? Pode ser criança. Pois é. Odontológico, psicoterápico. O dentista é de menor relevância. Só tem 2 dentistas, um de R$ 870 e o outro de R$ 390. O que aqui, para mim, é a fisioterapia e a psicologia. Que são valores vultosos e normalmente múltiplos de 5 mil. 5 mil, 5 mil, 5 mil, 10 mil, 5 mil, 5 mil. E os 7 mil da Maria Fernanda lá da fonoaudióloga em nome do IT. Está bem ok. A criança tem 2 anos, né? Eu não sei, esse tratamento fisioterápico, realmente, sessões psicoterápicas, eu não vejo assim, essa possibilidade, criança de 2 anos, né? Não. Psicoterápica, não. Eu vejo aqui, o que me chamou a atenção só foi o recibo, no caso da prestadora de serviço Daniele, que é uma fisioterapeuta, página 58,
58. O que me chamou a atenção é que, na 58, nós temos tratamento, recibos em nome do seu Armando, tratamento fisioterápico em domicílio, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos, um recibo logo em cima, acima, na página 58, temos domicílio 8 sessões de agosto, tratamento fisioterápico. E, na 59, nós temos um tratamento fisioterápico também, que vai até setembro. Já com outro profissional. Então, é razoável eu entender, não há nenhuma dúvida, eu entender que o paciente é o mesmo, no caso o declarante, usufruindo ou tendo um tratamento fisioterápico simultâneo, meses simultâneo, por profissionais diferentes. Eu acredito que aqui precisa esclarecimento também. Posso perguntar, em relação ao fisioterapeuta, uma criança pode necessitar de fisioterapia de 2 anos? Pode. 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 Pode, porque pode nascer com deficiência e precisar de fisioterapia desde quando nasceu. Pode nascer com os pezinhos tortos, pode nascer... Fazer uma cirurgia logo quando fisioterapia respiratória. Pode. Pode. Só uma coisa, vocês viram que o que foi colocado aqui, que na acusação fiscal, ela limita a glosa apenas à não identificação do nome do paciente? Por isso, mas é essa a questão. Ao nome do paciente, não havendo qualquer dúvida com relação à ocorrência da despesa, é só com relação ao nome do paciente? É por isso, porque tem uma dependente que foi glosada, que é a Maria Clara Neta. E ela pode ter se submetido à fisioterapia, sim. Então, eu realmente não sei para quem que é isso daí. E é muito estranho, todos dois, ser só ele, com mais de um fisioterapeuta no mesmo período. Em tratamento domiciliar? Isso significa que ele está incluindo a presunção de que quem paga é o paciente, ela se enfraquece. Já tem a inclusão de dependente. E o fiscal solicitou a demonstração do paciente desde o primeiro momento. Ele fez essa prova em algum momento, doutor André? Não. De quem é o paciente? Não, a prova está só nos recibos, né? Não tem uma declaração do profissional falando quem era o paciente. Nenhuma. Eu não vi. Então, no meu entender, isso enfraquece o todo. Eu não faço essa diferenciação que faz o doutor Raid. Eu afasto o conjunto. A única coisa que você pode falar que a criança de 2 anos não se submeteu foi o psicólogo, só isso. Agora, tanta fisioterapia assim, é bem complicado. Não, o psicoterápico também, né? Eu acredito que o psicoterápico, a finalidade não é para criança, né? Não, o que eu estou dizendo é exatamente isso. Que o único tratamento aqui que poderia dizer que não deve ser para criança é o psicoterápico. O fisioterápico, dentista, fonoaudiólogo, para mim pode ser para criança perfeitamente, mesmo com 2 anos de idade. Realmente acho que enfraquece o todo. E essa frase ele foi intimado para esclarecer quem era o beneficiário do tratamento. Em momento algum esclareceu. Bom, acho que está discutido o suficiente. A Andréia vai continuar dando provimento, né? Uhum. Inclusive esse de R$1.800 é o Cleberson. Não, esse de R$1.800 eu vou tirar. Porque ele é com recibo de 2005, né? Uhum. Bom, Cleberson. Bom, então eu fiz essa análise, aí aqui, agora esse argumento do doutor enfraqueceu todo.
mesmo um atendimento, mesmo um psicoterápico em nome de uma das dependentes? Eu tenho um psicoterápico de R$10 mil em nome da dependente, Jaqueline. Pois é nome da independente, né? Uhum. Mas aí, também? Não sei. Para mim, fracasso todo. Ele tinha que ter comprovado efetivamente quem era o beneficiário. Tem um tratamento de um fonoaudiólogo, R$7 mil. Né? Bem, mas isso pode ser. Eu vou, para simplificar aqui, eu vou votar então nesse sentido de enfraquecimento do todo. Realmente eu tentei uma linha de raciocínio do Dr. Raide, porém há possibilidade. Nós vamos ver no outro que é o processo 15, existem recibos que são consultas médicas ou serviços médicos. Então esse, com mais razão, pode ser ainda para uma criança, né? Uhum. Só que são valores altos, né? Então, aí é melhor, então, eu acredito, decidir desse modo, no todo. Eu vou divergir da doutora Andréia para negar o provimento. Tá. Doutor Matheus. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho a divergência. Peraí, Andréia, Matheus, Cleberson, Pinheiro, Raide. Por tudo que foi dito pelo Dr. Cleberson, não com a sua conclusão, mas no início, apesar de ele ter destacado alguns pontos que poderiam causar alguma dúvida, no caso dos autos aqui, eu não vejo que a indicação dessa dependente pode descaracterizar todos os documentos, as despesas médicas. Aí eu acompanho a relatora. Rodrigo. Divergência. Rodrigo Raide. André? Eu concordo que é incomum uma criança de 2 anos receber atendimento com um psicólogo, mas me sinto seguro para afirmar também com absoluta certeza que seria impossível. Imagino que seja possível o atendimento de uma criança de 2 anos com outras técnicas, outros métodos, brincadeira, etc., diagnosticar autismo. Então, acho que não poderia ser descartado, por isso eu acompanho a relatora. Desculpa, não entendi. Eu que a questão de falar que a criança de 2 anos foi glosada. Aí a sua fala é no sentido que você entende que esse tratamento poderia ter sido para a criança de 2 anos. Só que essa criança de 2 anos, ela foi glosada, ela foi excluída do campo dependentes. Mas eu digo que não entendo que enfraqueça o todo, o conjunto probatório, da forma como... Entendi. Então tá. Então ficou por encaixe, porque eu divirjo. Então vai ficar... por determinação, esse é o 14. Por determinação do artigo 19E, acrescido 28, em face do empate, dar provimento para esse recurso para manter, eu vou colocar manter, porque a gente só vai manter um só, né? Manter apenas a glosa de R-cifrão R$1.800, relativo a profissional, qual que é o nome dela mesmo? Folha 57, né, Cleberson, que você falou que estava o recibo dela. Mas, presidente, eu queria fazer uma observação sobre isso, porque é necessário... Cristine, é isso? O que é isso? É necessário verificar qual foi o objeto do recurso. Como assim? Qual foi o objeto? Foi o objeto do recurso, são todas as glosas
uma parte já foi deferida, então, essa forma da decisão que manter não é mais adequada. Seria o caso de quais estão sendo restabelecidas. Não, mas é muita, viu? Mas então, eu vou falar o seguinte, exceto. Ao menos fixar um valor. Para ao menos restabelecer. Não, estou fixando. Para restabelecer as despesas. As despesas, exceto a de R$ 1.800 relativa à profissional Cristina Abrão. Não, mas eu digo o valor, presidente. R$ 1.800. Não, o valor está sendo restabelecido. Para restabelecer as despesas no valor de... Qual que é o valor total? Dá para fazer rapidamente, porque é tudo múltiplo de 5. 10, 25, 30... Não é só subtraído o valor que a doutora 35, Andréia indicou na conclusão dela? 42, mais 870, mais 390, por favor. 0, 6, aí 1, 3, 6, 8, 14, aí 1, 54 e 600? Não. Desculpa, fazer o conteúdo. Menos 1.800. O valor total, né? Menos 1.800. 43.260? Confere, por favor. Só confere se é 43.360. 260, quer dizer. Meu cálculo deu isso. R$43.260. 260. 43.260. Ok. Determinação 45,60 menos o valor de 1.800. Empate dá para estabelecer as despesas no valor tal, exceto a de 1.800 relativa ao profissional Cristina Abrão. Vencidos. Nós 4 que negavam o provimento. Pode passar para o outro. O 15. O 15. É a mesma coisa. Será que não tem... Não, a gente só fala que negava, né? Será que tem que colocar o nosso entendimento? Como houve o empate? Por que a gente negava? Acho que talvez fosse bom, né? Porque... Eu acho que a gente nunca pôs, né? Só quando era um provimento parcial menor, vai uma extensão. Negava o provimento. Nunca pôs. Tá bom. Mas a gente negava porque teve uma dependência posada, né? Ok, tá gravado também, tá resolvido. Se tiver embargo, a gente sabe. Muito bem, o 15. O 15 também é para dar provimento. O doutor Cleberson analisou esse também? Esse é a mesma linha de raciocínio e veja, por exemplo, na página 14, há um recibo de R$10 mil, na verdade, 2 recibos de R$10 mil, 3 recibos de R$10 mil. Página 14, folhas 14. No primeiro e no último, nós temos a descrição do serviço como serviços médicos. Eu, sinceramente, não me sinto à vontade, né, com mais razão ainda, de dizer que não poderia ser serviços médicos, uma parte dele ser para dependente, né, que foi glosado, embora seja uma criança de 2 anos. Então, seriam as mesmas razões, né? Depois tem serviços psicológicos, de 10 mil também, desde que são 10 mil, né? O recibo é apenas o recibo, não há descrição nenhuma de qualquer... Não há declaração do profissional, não é isso, doutor André? Não há nenhuma declaração do profissional. Simplesmente um recibo de R$10 mil em 2003,
serviços médicos. Ele gosta de múltiplos de R$5.000. Então, aqui, é essa observação que eu faço em relação a esse processo. Mas a decisão é a mesma, né? Para manter a coerência do meu voto. Sim. Então tá, André, dá provimento. Esse é o provimento total, né, André? Exato. Não tem nenhum recibo com data anterior diferente, não. Cleberson, então, nega, né? Raide. Matheus, desculpa. Nesse aqui, eu mantenho a glosa em relação ao serviço médico apenas. Por se tratar de uma criança de 1 ano, né? E que poderia ter um tratamento médico nesse ano, recém-nascido, né? E você acha que os outros tratamentos podiam ter? O outro é fisioterápico, eu acho que o outro não me gerou essa dúvida, assim, né? Alguém caiu. André. Porque é 1 ano aqui, né? A pessoa aqui tem 1 ano. Eu preciso dos valores. Então, tem que achar esses valores aí no processo. Não, André tá aí, o Raide. Acha os valores aí, então, Matheus. É R$10.000, serviço médico. Total é R$10.000? E qual profissional? Deixa eu ver. São 2 recibos, doutor Matheus. Deixa eu ver aqui. Em que página, por favor? Página Como é que é o nome do profissional? 14. É porque tá manuscrito, eu tô procurando aqui. Janice Estevão. E Leonardo. Leonardo N. Contini, médico, né? E Daniel Estevão. Os dois são de 10.000. Tá, os dois 10.000, então é 20.000 no total. Isso. Daniel Estevão ou Estevão? Daniel, tem acento, né? Estevão. Tá. Estevão e o S. outro Duarte. O outro é Leonardo N. Contini. I. Contini, né? TN. Contini, ok. Médicos. Em relação a dentista, psicólogo, fisioterapeuta, né? Não, eu acho que é uma hipótese um pouco menor e que não me gerou essa desconfiança, mas o tratamento médico em si, em razão dessa dúvida, eu mantenho a glosa. Tá. Pinheiro. Já leva provimento. Aí. Os mesmos motivos do outro. Com a relatora. Rodrigo. André. Eu acompanho o relator. E eu nego. Então, peraí. Então, na primeira votação, eu tenho 4 para negar e 3 para dar. Então, a Matheus foi vencido em primeira votação. E aí, qual tese que você vai aderir, Cleberson? Cleberson não, Matheus. A da André. Então, vencido em primeira votação, o conselheiro Matheus. Mas como assim, presidente? Eu não entendi essa... Uai, eu tenho 3 resultados. Eu tenho não, 4... Nós temos 5 pessoas que não concordam em restabelecer R$20.000 para aqueles 2. Tá certo. Então, nós é que temos que aderir à tese do Matheus, então, né? Não pode ser analisado em bloco assim. É maioria. Então isso é até diferente mesmo, tem razão. Obrigada. Então, por maioria, nós é que temos que aderir à tese do Matheus. Agora, mesmo Maria Botes dá provimento parcial. Qual que é o valor excluído, Andréia? Ao recurso voluntário. Para restabelecer as despesas no valor de, exceto... Eu preciso saber o valor que tinha retirado.
para estabelecer despesas no valor de tanto, exceto os valores São os dois pagos aos médicos, por serviços médicos. Vou colocar os profissionais. Aos profissionais Daniel, Estevão, S. Duarte e Leonardo N. Contini, no valor de R$20.000. O que não foi retirado está ok. Eu quero saber quanto foi retirado. 20.000. Vencidos os conselheiros Andréia, relatora, Raide, eu preciso do valor. E André, que davam provimento ao recurso. Código exclusiado por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as despesas no valor de... Exceto os valores... Retirando os dois fica 15.620. 15.620. Porque eles são esses dois, né, de 10.000, então é só diminuir desse valor. Qual era o valor total? 35.620? No acordo aqui na folha 38, a RJ fala 40.620, aí tirando os 20 seria 20.620, né? 20.620, né? Ah, tá certo, tudo bem. É porque esse valor aqui que eu coloquei ainda não está acrescentado esse da Margarete. Tudo bem, é isso mesmo. A Margarete de novo? Bom, a quase menos colegiado por maioria de votos dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as despesas no valor de 20.000, exceto os valores pagos aos profissionais Daniel e Leonardo no valor 20.620, exceto as despesas do Leonardo e Daniel no valor de 20.000. Vencidos Andréia, relatora Raide e André, que davam provimento ao recurso. Então, prevaleceu a tese do Matheus. Matheus, você vai fazer o voto vencedor, ok? Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Matheus. Muito bem, menos esse. Ok, o 16 já foi, o que agora é o 20, o da Elci. O da Elci era, a dúvida era com relação ao hospital, né? Ao valor do hospital, porque era em dólar e tal. E também com relação àquele médico que ela, durante o período que ela fez a cirurgia, ela teve prestações se submeteu a prestações de serviços médicos, e tem o recibo do médico, só que tem uns cheques que ela juntou aos autos e que os cheques são relacionados a outras pessoas ligadas ao médico, porque no recurso ela disse que foi dessa forma que o médico pediu para que fosse efetuado o pagamento. Mas tem o recibo, né? Tem o recibo do valor total. Só voltando no anterior um pouquinho, eu tenho que colocar que nós 4 fomos vencidos, que a gente negava, tá? Eu vou colocar vencidos em primeira votação, os 4 que negavam provimento ao recurso, ok? Pois, pode continuar, então, agora, na discussão desse daí. Sim, aí vocês, o doutor Cleberson pediu vistas, né? Chegou a ver alguma coisa? Sim. Então, eu vou... Só um minuto, por favor. Eu acrescentei só um parágrafo que é para poder fazer a explicação do valor em real, tá? Aí eu acrescentei um parágrafozinho quando fala do hospital, Tampa General Hospital. É o penúltimo parágrafo. Mas como é que foi feita a conversão? Quem fez a conversão? Bom, o que eu coloquei aqui é o valor total dos gastos, né, que estão as folhas 143,
soma um total de 23.945,80 dólares americanos. Como a data do serviço aconteceu em 24/7/2006, consta essa data na folha 147. E no referido dia, o dólar era cotado a 2,1908, aí eu coloquei a fonte que eu peguei, certo? Tem-se o total em real de 52.458,70, é um valor um pouquinho a mais do que o que ela pediu. Então, obviamente, eu estou dando só o que ela pediu. Exato. Então, eu restabeleço a dedução com gasto só com relação ao valor de 52.407,78. 52 hospital. E o médico, o outro, o Paulino? O médico tem um recibo, né? A minha justificativa aqui é que tem um recibo, a folha 145, que cumpre os requisitos legais estabelecidos no artigo 80 do Decreto 30.000, indica a realização de consulta realizada durante o ano de 2006, justamente o ano em que a contribuinte passou por cirurgia para tratamento de saúde, devidamente comprovado nos autos. Eu acho que, assim, no meu entender, eu acho que está muito claro. Ela passou por cirurgia e tudo, obviamente que ela teve que ter esse tratamento anterior com o médico aqui do Brasil para poder remeter ela para um outro país, para poder fazer a cirurgia, né? E ter esse recibo. Eu entendo, assim, que pelo conjunto probatório, eu acho que está claro essa despesa com esse médico. Uhum. Cleberson. Pois bem, eu reitero um aspecto em relação à dedução de despesas médicas, não só a dedução de despesas médicas, também dedução com instrução e outras deduções, mas especificamente despesa médica, o enfoque, o olhar sobre a prestação do serviço, ele deve existir, o serviço deve ser prestado, mas quando se solicita a comprovação do pagamento, se quer saber, essencialmente, se o responsável pelo pagamento é o declarante. Se ele arcou com o ônus, se ele teve o ônus dessa despesa, e aí, se pudéssemos ainda avançar, esse ônus tem que ser com valores do rendimento do ano corrente ou de rendimentos de anos anteriores, já oferecidos à tributação ou já isentos, etc., né? Essa é a lógica do sistema de apuração do imposto de renda. Então, no caso da cirurgia, do tratamento, doutora Andréa, não há dúvida que essa senhora, ela teve que sofrer cirurgia, tratamentos, consulta, nesse ano 2006. Está muito claro. Só que o que está se pedindo aqui é que comprove que ela teve um ônus. Ela assumiu esse ônus. Essa solicitação é feita no momento que se pede para comprovar o efetivo pagamento. Tá? Então, é esse o raciocínio que nós temos que fazer e ter em mente em relação às despesas. Uma coisa é a prestação do serviço adicional. Quem é o beneficiário? Ok, é um olhar. Outro olhar. Quem pagou essa despesa é o declarante ou é o seu dependente declarado e está no contexto da declaração? No caso do tratamento das despesas médicas lá na Flórida, em Tampa, essa primeira parte do tratamento lá está comprovado, mais comprovado. Agora, na própria impugnação, é dito que o pagamento foi feito por pessoas lá nos Estados Unidos e que depois ela reembolsou. Quando? Quando? Será que reembolsou tudo? Não é um valor baixo. 24 mil dólares, 52 mil reais na conversão.
Então, o que precisava provar é exatamente isso. Esse pagamento foi feito por pessoas que lá dos Estados Unidos, parentes, amigos, ótimo, era o que se presumia que teria sido pago. Agora, esse dinheiro, ele saiu realmente ou foi o filho, foi o neto, foi alguém que pagou e depois houve um reembolso de apenas a metade ou não? Isso não está claro. Não tem essa prova. No caso do Paulino, a própria lei fala que os cheques são provas, né? Quando tem os cheques, né? Naquela linguagem mais antiga, o decreto, né? Mais antigo, cheques nominais. Aí tem vários cheques a outras pessoas. O que fez o profissional, possivelmente? O profissional, talvez, ele diz, olha, dá os cheques aqui em nome de outras pessoas, porque aí esse dinheiro já não vai para mim, esse dinheiro já é para outro. E não é nem rendimento meu do médico. O médico, inclusive, esse Paulino, falecido, né, segundo consta. Então, houve já uma estratégia para que o dinheiro não fosse para o médico, diretamente. E aí tem vários cheques em vários nomes. A senhora diz, doutor André, que são todos parentes, mas essa conclusão é baseada em quê? Pelo sobrenome? Pelas palavras do recorrente? Simplesmente acredita nas palavras do recorrente. Quando tem nomes, se observar, tem nomes que não tem o mesmo sobrenome. E a senhora está deferindo esse reembolso. Sim, estou deferindo com o recibo, né? Existe um recibo. Mas aí, então, só interessa o recibo. Só interessa o recibo. E o recibo são de muitas consultas, né? Muitas consultas. O recibo não é de um tratamento médico, são consultas, que até elas possivelmente existiram, consultas, mas uma quantidade enorme, né? 26 vezes 2, 50 consultas. Por cada consulta, R$500, mais ou menos. Inclusive, consultas pagas semanalmente. Temos recibos lá que a consulta é paga numa semana, na outra. Eu somei aqui, os cheques que estavam nominais ao Paulino dá R$4.660. Os outros são para outras pessoas. Esse já foi deferido, esse do nominal, lá pela DRJ. Esse aqui já foi? Já foi. Então. Então, nesse caso do Paulino, eu realmente não me sinto simplesmente, eu não me sinto à vontade de deferir pagamentos em nome de terceiros, que supostamente seriam parentes. Porque está sendo dito no recurso e porque o tratamento é compatível com a situação da pessoa no período, né? Então, nesse caso aqui, eu vou divergir na totalidade aqui, doutor André. Para negar. Fiquei na dúvida sobre essa informação que o senhor passou, doutor Cleberson, que a DRJ teria dado provimento parcial. O processo é o final 2010-37, não é? Sim. O acórdão é de impugnação improcedente, crédito tributário mantido. Desculpe, então. Se eu posso estar enganado. Deixa eu verificar aqui. Eu tinha entendido. Ele não deu, não. Então, eu entendi pelo acórdão. Eu entendi pelo acórdão que ele tinha dado, mas não olhei a parte dispositiva. Deixa eu voltar no acórdão, por favor. O acórdão está numa
Não deve mesmo, senão eu não teria investido tempo somando quantos cheques dava. Porque na folha 102 da DJ, ele fala que em relação ao profissional Paulinho Tarraf, houve a apresentação de cópias de cheques que comprova o pagamento a Paulinho Tarraf no valor de 4.160. Cheques nominais. Tá, perfeito. Então, esse parágrafo, doutor André, foi exatamente o que eu me levou a uma conclusão equivocada, que eu não cheguei a olhar o dispositivo. Entendendo que esse argumento aqui era suficiente para deferir. Tem mais um detalhe que me causou certa estranheza, seria interessante confirmarem. O cheque da folha 68 e da folha 85, eu tenho a impressão que é o mesmo número. E o da folha 82 e da folha 83 é o mesmo cheque, ele está duplicado, então não dá para somar todos. Tá, só fui pegando, não conferi o número do cheque. É bom conferir a questão do número do cheque. Então vamos conferir aqui os que eu identifiquei, vamos olhar aqui, ó. Eu vou refazer, 48, vou refazer meu voto, porque eu tinha uma percepção equivocada aqui da decisão da DRJ. Então vamos conferir os cheques que são para o Paulino Pinheiro comigo, por favor, vamos lá. Na folha 48, o número do cheque é 91.1981. Tá, então vai conferir na questão dos números dos cheques, que eu vou conferir somando os valores aqui. Não, eu já somei os valores, agora eu não estou nas páginas, deixa eu voltar lá para as páginas. Então. Na 48 é o 981, R$500. Deixa eu preciso me organizar na planilha aqui, mudar de tela, só um instante. Vamos a 48. Na 50 tem outro de R$500, que é o número 040. Na 48, o número do cheque é 91.1981, se eu entendi, certo? Tá. Na outra... A doutora Andréia pode conferir também. Depois, na 50... R$500. R$500, 91.5040 é o número do cheque. Isso. Na 55... É 55. Você também está nela. 540. 540, o número do cheque. O número do cheque é 91.5091. Opa. Nem é mesmo, não, né? Não. O valor é outro, 540. Então, esse também dá. O próximo que eu identifiquei foi na 63. Isso. É R$500, o número do cheque é 91.4884. Peraí. 63, 500... 49,84, perdão. Isso, 84. Também daí, ok. O próximo que eu identifiquei na folha 67. Isso. 67, o número do cheque é 91,45. Tá, R$500. Na folha 68, que foi o próximo. 68. O cheque é 91,5057. R$500. R$500. 540. 540. Folha 68, 540, tá. É o 91,5057. Isso. Na folha 82... Daí na 82 é 91,5062. Peraí. 82... Na folha 82... 540. Qual é o número do cheque? Perdão. A 92 é um cheque do Itaú, da EOS Aparecida. Não, 82 que eu tô. 82, tem um cheque de 540. É BS0... Esse é o número do cheque? Deixa eu ampliar aqui. Não, acho que é 163755, não? Número do cheque, final 221. É, o final 221. 540, beleza. Na folha 83 tem mais um, mas é o mesmo. É o mesmo, ó. BS00222. Então, esse está fora da 83. E na folha 85... A 85 é o volta a ser o 9057, que está na página 85 e 68. Ele também está duplicado. Então, beleza. Duplicado. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cheques. 1, 2 de R$540. 3 de R$540. 1, 2, 3 e 4 de R$2.000. De R$500, que dá R$2.000.
1.620 mais 2.000, 3.620 total, certo? Isso. E esses são os cheques nominais sem reposição, sem repetição do Paulino. Certinho. Então tá, Cleberson, pode fazer seu voto. Então, eu fazendo meu voto, seria para um provimento parcial desse valor calculado, né? De 3.620. Porque em relação ao serviço, uma parte o serviço foi prestado em algum momento, em alguma medida, né? Para restabelecer, então, para restabelecer parte das despesas médicas no valor de... Com o profissional Paulino Tarraf, no valor de 4 pagas ao profissional, relativas ao profissional. Paulino Tarraf, no valor de 3.620. Ok. Matheus. Voto com a divergência do Dr. Kleber. Acompanha a divergência também. Raide. Com o relator. Divergência. Eu acompanho a divergência. Tá, e eu também. Então, vencidos só os conselheiros Andréia, relatora, e Raide. Que davam provimento ao recurso. Então, a COS ensujado por maioria de votos dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer parte das despesas médicas pagas ao profissional Paulino Tarraf no valor de R$ 3.620. E aí tem Você quer fazer, Pinheiro, esse daí? Dá para fazer? Posso fazer. Esses dos conselheiros André e Raide que davam provimento ao recurso. Designado. Ok, pode ir para o próximo. Para redigir o voto vencedor. 4.004. 3.620. Conselheiro. O que é que você perguntou? Pinheiro. O valor que foi restabelecido. 3.620. Porque é bom, Pinheiro, que você tem o número dos cheques que são aceitos aí, né? Tudo bem. Mas é só intervalo, pode ser? Pode. 5 minutos. Parar a gravação um pouquinho. Interrompendo a gravação.